Primeiro veio a enorme travessa de arroz. A velhinha colocando tudo, porque não queria ninguém lhe ajudando. A maionese, a salada, o feijão tropeiro com toucinho, o maxixe cozido, o leitãozinho assado. Finalmente o mais aguardado, coberto por um pano, como se fosse uma obra de arte antes da exibição. "Olha o peru!" anunciou Dona Rosa, tirando o pano. Era o galo. É pelos pés do meu avô que entendo a vida, morto de cima de 9 décadas esculpidas, nas rachaduras das solas duras, naquele mesmo quarto de estreitos e sonhos. Caminho nos cascos a figurar seu povo, que o eco da sua voz ainda vive. Ainda vive, vive, vive. Pronto, estamos aí, já iniciando aqui o bate-papo com as editoras, né? E aí a gente, para começar, uma rápida apresentação de cada um, né? Eu sou Romualdo Lisboa, sou ator, diretor de teatro, diretor artístico do Teatro Popular de Ilhéus, e o Teatro Popular de Ilhéus, dentre inúmeras atividades, tem uma editora, e isso tem me credenciado a estar nesse ambiente com editores como vocês dois. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês dois. Bom, vou na sequência aqui. É um prazer estar participando dessa iniciativa, né? Falar de literatura, eu acho que é sempre proveitoso, a gente passar a nossa experiência do dia a dia. Esse movimento é bastante importante. Eu tenho a Cinco Editora, trabalho desde 2004 com livro, produção editorial. Minha função é toda a parte de projeto e concepção, né? E estamos aí para não fazer ruir os sonhos dos autores, que é publicar o livro, né? É um mercado bem complexo, muito difícil, mas eu acho que temos que existir para que os livros continuem aí sendo publicados, né? Então, um pouco aí da minha missão. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer aqui a essa oportunidade. É sempre bom a gente que trabalha, que limita, né, nessa área, que milita nessa área cultural, tenha um olhar até mais crítico para que possa fortalecer a causa, né? E esses espaços são próprios para isso.
para a gente expressar o que a gente pensa e fazer o nosso clamor. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade e parabenizar também. Bem, eu sou Ivan de Almeida, tenho 21 anos de experiência na carreira editorial, iniciei quando muito jovem, editando revistas em 2000, e de lá para cá, pelo menos uma vez por ano, eu edito um trabalho. Mas foi a partir de 2009, depois de formado em jornalismo, que eu criei a Cogito Editora, uma empresa que seguiu a mesma linha do que eu já venho fazendo desde a minha adolescência, que é trabalhar em eventos culturais, promover saraus. Eu também sou poeta, sou escritor, e atuo no CEPA, que é uma entidade muito importante na Bahia, e esse ano, inclusive, completa 70 anos. Eu sou diretor executivo do Ciclo de Estudos, Pensamento e Ação, CEPA. E, então, eu dei continuidade a esse trabalho belíssimo do professor Germano Machado. E, com a Cogito, eu pude ampliar o meu leque de ações. Então, passei a desenvolver muitas antologias. Inicialmente, eu tinha a Focus, que é uma antologia anterior à própria Cogito. A Focus, esse ano, inclusive, completa 15 edições, é a nossa antologia mais antiga. E, com isso, a gente foi desenvolvendo outras antologias. Hoje, nós temos um leque de coletâneas. Temos uma direcionada só para mulheres, temos uma que é o fruto de uma antologia, de um concurso internacional, que se tornou também uma antologia muito forte, que é a Cogito Internacional. Mas temos uma antologia erótica, que é o Cama, temos a antologia infantil. Ou seja, eu me especializei em organização de coletâneas. Temos também a antologia Mulher Poesia e o grande projeto da Cogito Editora, que é os Bardos Baianos, que visa a publicação de 1.350 poetas divididos nos 27 territórios de identidade. Com isso, a gente conseguiu ampliar muito o número de autores que publicam conosco, e a gente vê a organização dessas coletâneas, acima de tudo, como um espaço de resistência, para mostrar, tanto para o poder público, como também para a sociedade civil, que existem poetas e que eles querem ter vez e voz. Então, nosso trabalho é muito pautado em promover as pessoas, promover os poetas, criar eventos, fazer que essas pessoas tenham visibilidade. Então, a gente, com esse tempo aí de estrada, a gente vem trabalhando sempre com humildade e buscando sempre desenvolver novas parcerias, porque acredito que somente, isso não é força de expressão, somente através da coletividade que seremos fortes. Ainda mais em um Estado em que não apoia nenhum livro, nenhuma leitura, nos seus autores, seus professores. Então, a gente precisa realmente estar aqui nos unindo e nos fortalecendo. Maravilha, maravilha, Ivan. Bom, a primeira questão que a gente vai trabalhar aqui nessa Feira Literária da Caatinga é sobre o quanto a pandemia afetou a realidade de cada editora, né? E eu já começo aqui, certo? Pode ser? Eu já começo aqui. Bom, como o Ivan fez aí um panorama geral da editora, o Teatro Popular de Ilhéus começou com a editora Mondrongo, é uma criação do Teatro Popular de Ilhéus. A gente tinha como coordenador de literatura do grupo Gustavo Felicíssimo, que durante alguns anos publicou uma série de livros e coisas incríveis, assim, como Jorge de Souza Araújo, um trabalho de Sosígenes Costa, coisa assim muito rica, né? Muito bacana, inclusive alguns livros bilíngues. E chegou o momento que a gente se separou, né? E aí Gustavo Felicíssimo me pediu para continuar com a Mondrongo, com o nome Mondrongo, né? O nome fantasia, e ele seguiu como
Mondrongo, e a gente seguiu como Teatro Popular de Ilhéus. Desde sempre, o Teatro Popular de Ilhéus não se configurou numa editora que distribui livros, ou que vende livros, né? A gente se coloca como colaboradores dos autores. Então, a gente auxilia o autor a ter o seu livro. Então, em geral, o autor quer publicar 300 exemplares de um livro, 500 exemplares, ele recebe as caixas com todos os exemplares dos livros dele. E aí a distribuição é por conta dele. Houve um momento nosso que a gente distribuía via internet, via a Singular, não sei se vocês lembram, depois isso acabou e era muito bacana. E agora a gente mantém essa estrutura, né? E o que é que acontece com esse processo da pandemia, né? O impacto maior que a gente tem desde março de 2020 é exatamente o trabalho das gráficas que imprimem para a gente. Então, esse processo de impressão e transporte dos nossos livros é que tem sido assim muito complexo nesse momento, né? Então, às vezes ultimamente a gráfica que a gente tem trabalhado, quase todo mundo pegou o coronavírus. E aí eles pararam durante um tempo. Agora a gente tem aí alguns livros, revistas, livros que estão esperando a empresa voltar a funcionar efetivamente, porque está quase todo mundo contaminado. Então, é uma loucura isso, né? E a gente fica aqui torcendo para que ninguém tenha um efeito grave dessa doença, né? Porque, de fato, é terrível. Aí, além desse efeito, é a distribuição, né? A gente o transporte. Aí, outro dia, a gente lançou essa semana um livro de Pedro de Albuquerque Oliveira sobre o Teatro Popular de Ilhéus. Um trabalho dele de encerramento de curso de pós-graduação. E aí os livros foram para a Vitória da Conquista. Puxa. Porque tinha um bloqueio, né, que não permitiu chegar aqui. E aí a gente fica dependendo disso, né? Algumas cidades fecham, outras não. E eu acho que o maior impacto com relação à pandemia é isso. Porque, no geral, nossa relação com os autores ela se dá sempre via internet mesmo, quase sempre é via internet. Poucas vezes os autores vêm presencialmente para explicar alguma coisa. A gente também tem uma estrutura assim de revisão de livros que é muito bacana, que é sempre tudo online, então acabou que não afetou diretamente isso, mas a impressão e o transporte, sim, tem sido terrível para a gente até aqui. Mas é isso, vamos lá. Vou dar sequência aqui. No nosso caso aqui, do ponto de vista, né, do negócio, porque eu acho que tem uma parte importante que eu acho que nós, editores, tem que deixar claro para os autores que o que eles mandam para a gente é a matéria-prima, né, e a gente transforma no produto que é livro. Em se tratando do negócio, eu não vi nenhum impacto, né, em relação à pandemia. Pelo contrário, eu percebi que algumas pessoas que tiveram ideias, que queriam escrever ou que tinham alguma coisa guardada, elas aproveitaram o momento para poder finalizar esses trabalhos. Então, essa demanda, eu tive uma demanda maior até que antes da pandemia, né? Vários autores que, assim, o processo de editar, eu sempre digo o seguinte, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho, tá? Eu tenho outros negócios além da editora e não sobrevivo diretamente do livro. Porque o processo
de publicação, ele demanda um tempo, e tem que se fazer com paciência, com calma, né? Então, não é um negócio que você tem um fluxo de caixa mês a mês, né? Então, assim, antes da pandemia, eu tinha mais ou menos uns 10 livros para publicação. Depois da pandemia, só no período que começou, né, eu tive muito contato de autores querendo publicar seus livros, e acabou que essa demanda cresceu. Bom, aí entra o que afetou, que realmente o que o Romualdo acabou de falar. Não foi só para ele que teve esse problema de produção e logística, né? Nós tivemos muito problema. Recentemente, agora São Paulo fechou, né? Entre aspas, ficou aí, acho que 8 dias parado. Isso complicou, e tem alguns autores que não entendem, porque faz as suas lives, querem fazer Foram as suas 10 lives de dias. lançamento. Foram 10 dias, 10 dias, Então, assim, meu prazo de produção, que era 7, virou 14 normal, e quando parou agora, tem livro, tem 30 dias aí que está nesse processo. Mas, assim, em se tratando agora do que a pandemia trouxe para o mercado editorial, eu acho que não foi diferente do que trouxe para qualquer setor, que foi nós repensarmos a nossa maneira de publicar, a nossa maneira de pensar o livro, né? Trazer agora mais ele para o cross-mídia. Eu acho que e acho que um tanto do nosso papel, e que a pandemia, eu vinha falando há anos, eu falo para os autores, para ter um olhar maior para o digital. Mas não é aquele olhar, sabe, de que não funciona. Funciona. Eu acho que o livro, nós temos que dar acessibilidade, né? Então, hoje, o livro no Brasil, eu ainda acho um livro caro, né? E se a gente for fazer uma análise das grandes editoras com seus livros, e você for fazer um estudo da diferença de preço de capa de impresso para o digital, não tem quase diferença. Mas ele está lá, né? Ele está acessível. Então, eu acho que a pandemia veio para nos ensinar a trabalhar mais o digital, o livro digital, e também os autores, porque eu nunca tive um autor, dificilmente um autor chegou para mim com interesse de publicar um livro digital. Eu entendo, eu também sou do papel, e você sempre é do papel, mas eu olho também para esse lado. Então, a pandemia veio para clarear também essa ideia de que o digital é mais uma forma de ter acesso ao livro. Então, eu já tenho um autor que ele publicou 4 livros comigo, tudo impresso. Eu me impressionei com ele, porque ele falou assim, eu quero fazer agora só na versão digital. E aí eu falei, olha, a pandemia deu um alerta a algumas pessoas, né? Então, eu acho que o que a pandemia afetou do ponto de vista negativo, entre aspas, foi essa questão da produção, que atrasou e tudo, mas tem um lado positivo da pandemia, né? Que é fazer com que tanto nós, editores, quanto autores, olhe mais para essa parte cross-mídia, né? Então, aqui na editora mesmo, a gente está pensando tecnologia, né? A gente está olhando para essa parte, até porque outra parte do meu negócio que eu tenho é na área de inovação, né? Então, eu estou pensando coisas que facilitem o acesso ao livro, a que as pessoas tenham mais possibilidade de comprar um livro a um preço mais acessível, né? Aí, hoje, eu não sei se vocês viram, eu vi uma notícia hoje de que o governo quer aumentar 12%, quer taxar o livro, né? Teve essa discussão ano passado, não passou. E aí, assim, a gente vai entrar em outro assunto, que acho que vai ter pauta ali para ele, mas é triste, né? A gente vê que o mercado está passando por uma dificuldade enorme e ainda tem o governo querendo taxar mais ainda, né, o livro. Então, em resumo, a pandemia ela vai nos ajudar a alavancar mais o digital, porque eu acredito também nesse meio de publicação. Perfeito. Maravilha, perfeito, Marcel. Romualdo, é muito bom estar nesse papo aí com vocês, compartilhamento de experiências. Olha, no meu ponto de vista, olhando para um lado assim um pouco mais amplo, eu quero analisar com vocês que a cultura, de um modo geral, ela recebe muito pouco investimento. Quase nenhum.
em relação às outras áreas, né? Mas quando se olha para a cultura, ainda assim, a literatura está lá na última das prioridades. Isso é fato. A leitura está lá nas últimas das prioridades. Sabemos o motivo, né? Que a gente pode até discorrer sobre isso em outra fala, aí, que a pauta é longa ainda hoje. Mas por que eu estou colocando isso? É porque nós que trabalhamos com livro, nós já estamos acostumados a viver em dificuldade. É fato. Quando a gente aprende a dureza do dia a dia, quando a dureza vem, que realmente foi um período, está sendo, né, assim, trágico para a cultura. Trágico. Se não fosse a Lei de Blanc, que amainou, seria pior. Mas você vê aí, perdão, mas vocês veem aí o perfil das pessoas que estão passando dificuldade são de artistas da música, do teatro. Né? Então, assim, a pandemia chegou arrasando com a área cultural, mas também mostrou uma coisa muito importante, que a gente não consegue viver sem a cultura. E a cultura está salvando muita gente do suicídio, da depressão, do transtorno de ansiedade. Então, assim, a pandemia veio para mostrar à sociedade o quão é importante a literatura, a cultura de um modo geral. E quão é lindo a gente ver a poesia crescer, as manifestações artísticas, né? Então, assim, a pandemia veio para mostrar, colocar assim em uma forma bem transparente uma série de situações, né? E eu tenho também uma visão como empreendedor, viu, Marcelo, que é na crise que a gente tem oportunidades. E eu concordo com você. Se eu não falasse absolutamente nada depois dessa sua fala, tudo que você falou já seria assinado embaixo por mim. A pandemia trouxe uma oportunidade que é de se espantar no móvel. Sabe por quê? Eu edito muito mais do que antes. Pessoas que tiveram tempo de desengavetar seus trabalhos. Assim, é algo meio louco, né? Porque era para as pessoas ficarem mais retraídas, né? Quem tem não gastar nada, que ali sem temendo, não. As pessoas estão pedindo orçamento sem parar, querendo publicar seu livro, querendo participar de coletânea, e não venham me dizer que é por conta de auxílio emergencial, porque auxílio emergencial não é nada. Está longe. Está longe disso. Agora, só que realmente, de fato, ajudou algumas pessoas, sobretudo no projeto Bar dos Baianos, porque, assim, é importante destacar como é que eu trabalho, entendeu? Assim, eu não faço coletânea com dinheiro público. Eu faço num molde muito tradicional que eu aprendi com o Germano Machado e que se faz muito no Brasil inteiro. Se cobra do autor, se cobra porque não tem, aí já é uma outra discussão, não tem apoio, né? É verdade. O autor ele participa e recebe uma cota de livros. É o meu modelo de fazer coletânea. E nesses barros baianos, que nós iniciamos meses antes de assim, iniciar esse processo de decreto da pandemia, aquele horror todo de março do ano passado, a gente começou o projeto, ainda bem, porque talvez eu não entrasse, né, se eu soubesse que teria pandemia, mas criou-se uma oportunidade tão espetacular. E o que eu posso dizer para vocês, para o público que está ouvindo a gente, é que quando a gente tem vontade de fazer algo, a gente vai fazer, independente das adversidades. Então, a gente tem que parar também com todas as dificuldades que existem, falta de apoio, falta de leitores, uma política do livro que é inexistente, quase que uma trama para sabotar o livro e a leitura aqui no Brasil. A verdade é essa. Nós somos, na verdade, resistentes, né? É um trabalho de resistência o que nós fazemos, seja em grau menor ou maior, seja trabalhando exclusivamente na área, seja trabalhando com 2 empregos, outros trabalhos, porque realmente é difícil viver só do livro, seja de qual forma for. Quem trabalha com cultura no Brasil merece uma estátua.
porque é um país que não tem um hábito de leitura baixíssimo. O Estado ele não ajuda de forma alguma, sabota muitas das vezes. Então, a gente vive nesse cenário. Então, quando eu criei o projeto Bar dos Baianos, a editora deu um salto gigantesco. A gente já tinha outros projetos, já tínhamos um nome no mercado, tínhamos uma trajetória. Eu costumava dizer, e costumo dizer, que assim, eu me propus a fazer um projeto como os Bar dos Baianos, que é algo assim surreal, que eu tenho orgulho de ter idealizado, e muito mais orgulho ainda de poder concretizar e manter, né? E agradecer também a todos os parceiros que toparam a ideia, porque sozinho eu não faria, né? Que eu criei uma rede de parceiros nos territórios que serviam serviam e servem, né, como interlocutores da editora nos territórios. Então, nós temos coordenadores e articuladores, uma rede solidária. E a editora cresceu muito com os Bar dos Baianos. E o que eu tenho para dizer com isso é o seguinte: veio arrasando aí uma série de áreas, mas, por incrível que pareça, como a gente sempre andou no limite lá do fundo do poço, então, na verdade, a gente deu um suspiro. Deu um suspiro. Aí teve a Lei de Blanc também, que muita gente botou projeto para fazer o seu livrinho aqui, acolá. Então, vai procurar quem? As editoras. Ou seja, só para finalizar essa fala, por mais que queiram, né, sabotar o trabalho das editoras baianas, e eu deixo esse recado, para os gestores culturais. As editoras baianas existem, velhos. Existem. Por mais que vocês não ajudem, não façam um plano estadual do livro, planos municipais do livro, né, fortalecendo a cadeia produtiva do livro, fortalecendo a leitura nas escolas, um plano em que contemple Vale Livro, para que o menino lá de escola pública possa adquirir autor baiano. Por mais que vocês não façam isso, a gente está aqui existindo. Sabe por quê? Porque a gente se habituou a trabalhar sempre bem lá no fundo do poço. E é desse fundo do poço que a gente consegue fazer brotar flores. E agora imagine se a gente tivesse o capital que esse pessoal investe aí no cinema, né, nos cantores de axé. Imagine se a gente tivesse isso, quanto esse país teria, né, tantos leitores, né, tantos poetas. Então, meu amigo, eles não querem isso, a verdade é essa. Então, por isso que, mesmo na pandemia, a gente mostrou que a gente pode fazer muito mais, e faremos sim, porque juntos somos mais fortes. O Ivan, Marcel, eu fiquei esse tempo todo, de março até aqui, rindo muito desse discurso de que nós precisamos nos reinventar durante a pandemia. Amigo, a gente se reinventa desde que a gente existe todo dia. Ou a gente faz isso, ou a gente não vive. E a gente ainda não vive, a gente sobrevive do trabalho da gente. E reinventar é o que a gente mais faz. Então, é óbvio que para quem está acostumado com os milhões, né, do Faz Cultura, com os milhões da Lei Rouanet, esse período agora deve ter sido uma dureza. Mas para a gente, como diz Ivan, que já vive lá no fundo do poço, a gente está seguindo bem a vida, obviamente com o peso, né, de você ter agora mais de 4.000 pessoas morrendo todo dia, com o peso de você ter, né, semana passada eu fui enterrar um tio meu numa cidade aqui vizinha, minha cidade natal. Quer dizer, é uma catástrofe humanitária, é um desastre terrível para a humanidade, e, infelizmente, a gente não tem um governo que se articulou para combater a pandemia. Na verdade, o governo ele vai se retroalimentando da pandemia, né?
Então, Com assim, certeza. é triste. Mas, ainda assim, nós continuamos vivos, né? Como o Ivan disse, independente de que tentem nos matar todo dia, a gente continua vivo. E aí, Exatamente. assim, eu acho que a gente acabou falando um pouco também do perfil de atuação de cada editora, né? Sim, sim. E aí eu acho que isso é bacana para a gente entender. Eu quero muito conversar mais próximo de você, Ivan, sobre as coletâneas, sobre esse trabalho lindo que é o Bar dos Baianos. Viu, Romualdo? Só para... E Marcel também sobre essa coisa da inovação, acho muito legal. A gente lançou um e-book agora, há 2 semanas atrás, foi o primeiro que a gente fez. Acho que Sim. preciso aprender um bocado dessa tecnologia aí que eu acho legal. E Ivan também, das coletâneas. Acho que no fim a gente acabou falando um pouco do perfil das editoras, né? E aí tem uma questão aqui que eu acho que é super bacana, que é assim, qual é a expectativa dos autores quando procuram as editoras, né? Eu acho que a gente pode agora fazer uma avaliação disso no antes e depois da pandemia, né? Eu acho que tem um comportamento que vem sendo modificado aí com o tempo. Então, vamos começar aí, pode começar, Marcel, e É, aí a gente vai falando sobre isso. eu fiz essa questão da expectativa do autor é bem é bem interessante, porque eu acho que tem autores, e ainda mais aqueles de mais idade, eles ainda estão com aquela expectativa, né, de que precisa fazer 500 ou 1.000 exemplares, aquela loucura, né? Então, eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda tenho gente que fala assim para mim, não vou publicar, mas vou fazer 1.000. Como autor, Marcel, eu acho que não é uma coisa dos autores é de mais. todos já. Eu acho que há pouco tempo a gente imprimiu 1.000 livros para um autor muito jovem. Ele disse, cara, 1.000 livros vai ser uma loucura a distribuição disso. Realmente acaba que os jovens também acabam entrando nessa onda aí. Viu? Entram. Aí só que tem uma questão que eu tenho que explicar, porque assim, é, essa expectativa que os autores veem, aí depende do mindset de cada um, depende da idade, depende da maturidade. Então, por exemplo, eu tenho uma autora, né? Agora que eu vou lançar um livro dela, ela escreveu o livro com 15 anos. Tá? E teve um ponto que Ivan falou aí, muito importante, e eu vou voltar um pouco, porque isso é de uma importância extrema, né? Essa menina, né? Eu não vou citar nome agora, tal, mas a história dela é muito interessante. Quando o Ivan falou sobre que a cultura, a literatura salva, esse relato que eu vou passar agora é a prova do que Ivan falou. Essa menina, ela estava no estado de depressão profunda, né? Na escola, a pandemia veio e ela tinha esse livro. Ela tinha esse livro que ela começou a escrever. E no final do livro dela, né, tem uma coisa que eu falo assim, porque é pesado mesmo, e eu vou falar porque é a realidade. Ela falou que o salvou ela do suicídio foi terminar o livro. Guerreiros. Não, e aí, ó, tem uma coisa que eu acho importante até eu relatar que está nesse assunto. Eu acho que o grande percussor, eu acho que o Romualdo vai concordar comigo, desse movimento da literatura no sul da Bahia foi a Genô Gaspareto com a Via Literária. Eu acho que eu fui sócio dele, é uma pessoa extraordinária, né? Perfeito, perfeito. Todo esse movimento lá em 2010, 2000, ele fez concurso literário, antologias. Só que assim, eu vivi com ele o Ele sofrimento investiu pessoalmente no negócio. pessoalmente, tá? Então, assim, hoje tem essa questão da existência das editoras, como a minha, a de Romualdo Mondongo. Quem é a mãe disso tudo é a Via Literária. Eu não posso deixar de citar isso, porque foi quem, de fato, começou isso
né? Chegou a publicar, ter ano que publicar mais que a Editos, né? Que é a universitária que tinha tudo. Agora, foi assim, uma pessoa que falou assim, não, eu vou colocar do meu bolso até onde der. Né? Então foi, assim, eu te interrompi porque foi, assim, foi uma pessoa que realmente trabalhou, investiu, né, em autores, em antologias, em jornal literário, lembra o ABC? Então, assim, eu acho que esse movimento teria que voltar mais com união, e na época ele não teve ninguém. Né? Não sei Então, se, não sei Era, se era pioneiro, né, Marcelo? Pioneiro. pioneiro. Ele, quer dizer, você tem aqui na região, você tem a Editos, e Sim. aí a gente não tem nem como, não, não tem como Colocar nessa comparar, né? discussão, né? Comparar. Porque a Editos tem dinheiro público para poder fazer o que quiser dentro lá do Sim. conselho editorial, que é incrível, né? Produz coisas maravilhosas, mas tem recurso. A gente, de certa forma, vai no caminho que Agenor Gasparetto criou, né, para a gente. Ele Sim. investiu, né, pessoalmente no negócio. É incrível. Eu acho que a gente ainda tem que escrever alguma coisa sobre esse momento, que é muito rico para a literatura da Bahia como um todo. com Sim, certeza. sim. Eu E queria entrar aí na conversa, assim, dizendo que a gente aqui também recebe os autores com as mais diversas expectativas, né? Óbvio que essa de que eu quero ser lido, eu quero publicar, e tem esse negócio de ver, né? De segurar ali, isso de aqui cheirar o papel, né? papel, tem muito É, disso. Agora, tem uma coisa interessante que, no nosso caso, que é muito bacana, que é o universo da própria arte, né? Então, assim, os grupos de teatro, os grupos de dança, principalmente coletivos que fazem um trabalho de grupo efetivamente, eles, em geral, têm uma produção muito rica do ponto de vista literário e acaba buscando a gente, que nasceu com esse intuito, né? A gente nasceu exatamente com a perspectiva de publicar o que a gente produzia. Então, assim, os primeiros livros da gente são peças minhas, Teodorico Majestade e o Inspetor-Geral. E a ideia era simples, a gente está em cartaz em São Paulo, o espetáculo lota toda semana. Se a gente tiver um livro com os textos da peça, certamente o público vai comprar. E é bacana porque a gente publicou, na primeira leva, a gente publicou 300 exemplares, e, assim, em poucas semanas a gente já não tinha mais, e a gente teve que reimprimir. E, assim, esse movimento ligado ao teatro, à dança, à música, ele acaba gerando um público, né? Porque está ali vendo um espetáculo, ao sair ele leva um pouco daquilo com ele. é uma forma de registrar também, né? Mas aí eu acho que Ivan está coberto de razão, no sentido de que como o teatro, como a dança, como a música, a gente ainda precisa criar um público. A gente precisa formar um público. Porque as pessoas não saem de livre e espontânea vontade de suas casas para ir ao teatro ou para ir ao cinema ver um filme brasileiro. Né? Vai ver a Marvel, vai ver Esses vão. Hollywood, mas, assim, sair de casa para ver um filme brasileiro. E aí a gente também tem, além de todo esse vazio que a gente sofre na literatura, na cadeia produtiva do livro, da leitura,
tem uma coisa que vocês falaram muito bem aí, que é a diferença que existe entre o que é produzido, o que é criado na Bahia e o que é criado no resto do Brasil. O que é criado no Nordeste e o que é criado no resto do Brasil. E aí, eu digo nós aqui do sul da Bahia, nós que não estamos em Salvador, né? E aí pode ser toda a Bahia, nós sofremos ainda o impacto de nós não somos baianos. Por isso que eu acho que o projeto Bar dos Baianos é um negócio, sabe, sem tamanho, porque coloca a Bahia no lugar que ela tem que estar. A Bahia não é Salvador. Salvador não reúne a Bahia toda. Então, existem A Bahia é muito diversa. É muito diversa, é muito plural, a gente não pode imaginar que... E aí, é óbvio que quando você chega na Saraiva e tem um livro do Teatro Popular de Ilhéus à venda lá, é óbvio que você vai encontrá-lo lá na última fileira da última fileira. Porque tem uma disputa que, infelizmente, é uma disputa inglória para a gente. A gente precisa, primeiro, ser reconhecido como tal. Depois, você ter espaço. E isso é incrível. Eu digo sempre, a gente só é baiano quando a gente faz temporada fora da Bahia. A gente só é brasileiro quando faz temporada fora do Brasil. Porque no eixo Rio-São Paulo, nós somos os baianos, quando muito nordestinos. Aqui na Bahia, nós somos os do interior. Nós nunca somos os baianos que dialogam de igual para igual. Então, acho que é isso, né? E aí, voltando à questão, né, da expectativa dos autores, a gente recebe muita gente com vontade de registrar. Tanto que a grande maioria das tiragens da gente é muito pequena, é de 100 exemplares. 100 exemplares, 200 exemplares. Aí você tem, óbvio, né? Tem autores que já se consolidaram, que tem uma... Né? Por exemplo, Paulo Cidade, a gente publicou o penúltimo livro dele, O Povoado das 11 Mil Virgens. 11 Mil Virgens. E é, assim, um livro belíssimo, né? E esse livro, ele fez uma tiragem muito maior e, felizmente, ele tem uma articulação que permite ele divulgar e vender, né? Eu acho que também, Romualdo, falando nisso, o autor ele tem que se ajudar, não é só publicar, né? E esperar que a editora faça todo um outro trabalho, porque para nós, eu sempre digo, eu divulgo a editora, quando posso, a editora. E também tem a ciumeira, né? É impressionante, se você faz alguma coisa diferente para um autor, até uma coisinha lá no Instagram, por conta, o outro já liga, o outro entra em contato, e aquilo ali, faz no meu e tal. Então, eu acho que o autor também ele tem que se dispor a falar, não, eu vou fazer esse livro acontecer, né? Eu tenho uma autora que eu publiquei um livro para ela em dezembro. Dezembro foi. Nós estamos em abril. Ela já vai vender, eu vou entregar para ela semana que vem mais 400 exemplares. Ela já vendeu 550 livros em menos de 2 meses. Agora, ela fez um movimento. Eu orientei, claro, ajudei a ela, fiz cards, ajudei o caminho que está. Mas o que vendeu foi ela, a pessoa. Então, o autor ele também tem que entender que ele precisa criar né, o seu ecossistema. E quando eu digo isso, é o seguinte, o autor tem uma coisa, todo escritor, que é muito importante, e que se ele souber aproveitar e nós orientarmos, é sucesso, certo? Que é o conteúdo. É o conteúdo. O que importa, né, é o conteúdo de qualidade. E muitos autores têm. Então, cria um blog, começa a escrever, começa a movimentar isso, criar seu público. Eu fico impressionado quando eu vejo esses blogueirinhos, esses youtuberzinhos de 16, 17 anos, que tem 1 milhão de seguidores,
Aí a editora, grandona, né, cria logo um selo para poder mirar essa garotada. Não, a Record tem um selo tal, a editora tal tem um selo tal. Por quê? Porque a editora olha e fala, bom, aquele rapazinho ali, ele não tem conteúdo, mas não tem problema, não. Tem essa pessoa aqui que escreve para ele. E você sabe que isso acontece muito. Que todo esse pessoal não são eles que escrevem. Tem todo um negócio formado ali, porque tem 1 milhão de seguidores e mais ou menos 500 mil livros, 300 mil livros vai vender. Então, como é que o autor, né, como é que nós vamos, entre aspas, estar competindo com isso? Né? Eu acho que a gente tem que olhar o nosso lado. A Bahia, realmente, ela é muito grande. Hoje, se a gente fizer uma pergunta, nós temos um local só de livro de autor baiano? Se alguém tiver interesse em comprar livros de autores baianos por região, nós temos? Não. A gente tem que fortalecer isso aí, para criar essa expectativa. Para, no mínimo, a gente dizer, não, nós estamos na plataforma A, B ou C, ali tem autor baiano, já é uma forma de divulgar, já é uma forma de dar. E claro que se hoje a gente consegue, com as redes sociais, tanto os meus autores, os autores da Cogito, os autores do Teatro Popular, os autores da Vila Literária, os autores da Mondrongo, se todos eles em movimento divulgam isso, isso vai um orgânico muito bom, né? Então, nós temos que criar esses meios para suprir essa expectativa, né? Marcel, Perfeito. Ivan, eu queria, só concluindo para a gente partir para a próxima, a gente também tem uma linha que é muito bacana, que é a publicação de livros acadêmicos, né? E aí, em geral, os livros relacionados com temas relacionados às artes, a gente acaba publicando. E aí, muito disso vem a partir de gestores de grupos, de coletivos, que estão fazendo seus mestrados, doutorados e tal. E é muito legal, porque acaba que esse livro, tipo, o ano passado a gente publicou um livro de uma escritora pesquisadora cubana, Ileana Diegues, que é Corpos Sem Luto. É a primeira edição em português. E a gente fez isso a partir de um grupo de teatro, que é o Oco Teatro Laboratório, que tinha dentro do seu projeto de manutenção a publicação do livro. E agora eu estou publicando 2 revistas para eles. E é engraçado como isso gera um movimento, porque como é um livro acadêmico, ele tem um público muito específico. E se a gente chega nesse público, as vendas acontecem, os Sim. livros saem, é muito legal. A gente aproveitou agora e despachou um monte de livro para o Brasil todo. Ela fez o lançamento do livro na PUC e a gente colocou no nosso site. Então, as pessoas entram no site, solicitam o livro e a gente despacha para o Brasil todo. É um negócio que funciona bem, que é esse caminho também, né, de você ter autores ligados à academia e tal. Mas é isso, a gente recebe, por exemplo, um autor apareceu indicado por outros autores, ele veio aqui e disse, velho, eu tenho esse livro, a gente publicou um livro dele que eu dizia, caramba, velho, como é que ele vai se virar com esses livros? Ele mora em Maraú, distante. Isso é complicado. Velho, o cara pegou esses livros, bicho, fez uma divulgação tão bacana. Quando viu, já não tinha mais. Ele agora está com outro livro, a gente já está trabalhando um outro livro dele. Mas muito legal, assim, sabe? Por quê? Porque tem conteúdo. Porque Sim. o que ele divulga não é, sabe, não é o registro pessoal, não é a vaidade dele de ter publicado um livro, mas é um conteúdo bacana, um conceito legal. Isso eu acho que no fim é o que salva, né? Como vocês disseram, o livro salva e salva também nesse aspecto também, né? Mas, olha, a gente tem uma outra questão antes da última, né? Já que a gente está aqui já passando de 1 hora de Para não ficar conversa. longo, né? Que Paulo pediu para
alongar muito. A gente tem aqui como é que a gente vê o papel das festas literárias que vem ocorrendo pela Bahia. E aí eu vou pedir licença a Marcel para Ivan retomar aquela conversa que a gente estava aqui em off antes de iniciar a transmissão, né? Maravilha. Assim, eu vejo com muita crítica essa questão da festa literária que não valoriza a autora, a editora. A cadeia produtiva do livro ela já é tão falha, ela é quase que inexistente. E quando a gente tem um momento de aproximar o leitor da editora baiana, do autor baiano, a gente não vê nenhum movimento que fortaleça isso. Pelo contrário, a gente chega a acreditar que existe, chega a pensar que existe até um pouco de exploração das editoras. É como se vocês estivessem ali um faz de contas, chama a editora, coloca lá as estandes das editoras baianas, eu me refiro a todas, né? Da Flica, que é a maior festa literária da Bahia, né? Até aquela festa literária lá, que tem poucos recursos, todas. Tanto aquelas que são organizadas por prefeitos, como aquelas que são organizadas por associações, ONGs, como aquelas que são organizadas pelo Estado, aquelas que são organizadas por empresas, como a Flica, a própria Bienal do Livro, enfim, existem assim uma intenção sempre de valorizar tudo em primeiro plano e deixar a leitura, o livro, a promoção dos autores baianos por último. Essa é a impressão que eu tenho. E a gente tem que bater nessa tecla. Por quê? Não é possível que haja uma festa literária, alguns dão o nome de festa, outros dão o nome de feira de livros. Acho que quando é o nome de feira de livro, ainda é mais, digamos assim, mais vexatório, né? Uma festa de livro que não valoriza o livro. Mas a festa literária também é vexatória. Eu tive uma experiência recentemente em uma festa literária que, quando a gente chegou, a gente teve pouquíssimo apoio, fomos até desrespeitados por um funcionário da prefeitura, que, antes da festa terminar, estavam querendo desarmar nosso stand, né? E uma falta de organização assim terrível. E o que a gente percebeu é que se investiu muito em palco, se investiu muito com cachê de artista conhecido e não se olhou para o que é mais importante, que é fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens tivessem acesso ao livro. Era incrível como a gente... E isso, pessoal, a gente encontra em todas as feiras, todas as festas literárias. A estande das editoras ficam as moscas. É muita gente que passa, folheia e não compra. Então, assim, se não existe o hábito de leitura, ou não existe a condição de se pagar pelo livro, que haja uma política, talvez um caminho seria o Vale Livro, ou chamar a editora para fazer um acordo de subsidiar alguns exemplares ali, uma parte do catálogo das editoras, para que fosse distribuído para as escolas. Mas o que a gente vê é o seguinte, eu mesmo, uma experiência própria, é que eu vendo aquela realidade nessa feira que eu acabei de falar, das crianças, dos jovens, né, quererem um livro, mas não terem dinheiro, eu vendia por bagatela, eu vendia um e dava 3. Então, assim, essa é uma questão mais voltada para a questão da nossa realidade de produtores, de editores, que precisa ser revista, né? Não dá mais para as editoras baianas, para os editores baianos se sacrificarem tanto, viajarem para tão longe,
gastar tempo, combustível, energia, em prol da valorização do livro, sem nenhum tipo de contrapartida. Além disso, eu vejo que, de todo modo, a festa literária, essa explosão que houve, sobretudo nos últimos anos, 2019 foi um retrato muito fiel disso, né? Muitas festas literárias, quase que todo município, ou pelo menos 2 ou 3 cidades maiores de cada região, começaram a fazer suas festas literárias. Isso é muito bom, né? Mas a gente precisa ter um olhar mais crítico. É bom, melhor do que não ter, né? Pelo menos a gente está levando cultura, a gente está levando a mensagem do livro, da leitura, né? Enfim. Mas é bom a gente ter um olhar crítico para não se tornar também uma nuvem de fumaça, para também não se tornar algo em que a gente só fortaleça alguns, prefeito tal, que quer favorecer sua imagem enquanto político, enquanto gestor. Então, nós que militamos na área, nós temos que sentar com a Fundação Pedro Palmon, com a organização dessas feiras, e colocar para eles. Por isso, viu, Marcelo? Por isso que, Romualdo, a gente precisa ter uma organização mínima dos editores, um consórcio de editores, uma associação de editores, um grupo de WhatsApp de editores, seja lá o que for. Mas nós precisamos ter uma organização mínima, precisamos conversar, dialogar, colocar as nossas pautas em jogo, na mesa, para que a gente busque um documento padrão, um manifesto, uma carta de intenções, porque assim não dá. Não dá para a gente ficar o tempo inteiro dando murro em ponta de faca. E quando existe um movimento que se parece que é para avançar, porque, infelizmente, não havia isso realmente na Bahia, essa explosão de festas literárias. Mas quando existe um movimento literário, beira quase um movimento faz de conta. Então, assim, a gente precisa realmente rever uma série de coisas. Mas também temos que agradecer que por conta dessas festas literárias também que muitos autores eles se motivam, eles nos procuram, de certa forma se torna um canal também de divulgação, um espaço para a gente poder criar um network, criar possibilidades de parcerias, mas a gente quer e precisa de muito mais do que simplesmente festas literárias de faz de conta. Boa. Vai lá, Romualdo. Rapaz, é isso, eu acho que a gente tem um problema grave na Bahia, que a gente não conseguiu avançar das políticas de edital para as políticas de fomento, né? Então, nós vivemos, e aí é uma pena que Benedita da Silva, Jandira Fegali, Jacques Wagner acabaram fazendo um esforço imenso para criar a Lei Aldir Blanc, uma luta imensa, não só deles, obviamente, mas de toda a mobilização de produtores e artistas do Brasil inteiro. E, mais uma vez, a gente vê o recurso público sendo, de alguma forma, utilizado não da maneira como ele deveria ter sido utilizado, né? Então, no caso da Aldir Blanc, a gente tinha auxílios, né, para que a gente pudesse sobreviver durante a pandemia. E aí, as prefeituras, governos do estado do Brasil quase inteiro, resolveram transformar isso em edital público para botar a gente para trabalhar. Então, aí a gente está criando, produzindo um monte de coisa para dar conta de ter acesso ao recurso, quando, na verdade, a ideia inicial da lei era que a gente tivesse acesso a um volume de recursos para os músicos não terem que vender seus instrumentos,
os espaços culturais não terem que fechar, e agora, além de fechar, a gente tem que trabalhar para caramba, fazer, criar espetáculos, publicar livros, durante a pandemia, quando seria o momento ideal de a gente praticar o isolamento de verdade e conter o avanço do vírus. Bom, então, vamos encerrando nossa conversa. Eu acho que foi super bacana, né? É sempre bom juntar gente para conversar e trocar ideias, e quando é a nossa praia, ainda melhor, né? Então, acho que foi super produtivo. Acho que a gente sai aqui com dois apontamentos aqui muito bacanas. Um é a ideia de Marcel, de a gente criar um portal que possa ser o nosso portal de distribuição das editoras independentes da Bahia. E acho que uma outra potente ideia é essa de a gente futucar o legislativo para que a gente tenha leis que criem cotas para aquisição de livros de autores baianos, de editoras, né, baianas. Acho que isso é o ganho desse nosso fim de tarde super valoroso e potente. Quero agradecer a Festa Literária da Caatinga, né, a Feira Literária da Caatinga, Paulo Ato, que nos convidou aí, nos proporcionou essa tarde, e vocês fiquem à vontade aí para as considerações finais, as despedidas. Eu quero já deixar um abraço forte para vocês. Eu quero agradecer a Festa Literária da Caatinga, quero agradecer o convite, agradecer aos meus companheiros de mesa, e, assim, como eu comecei, eu vou terminar. Esse espaço de podermos expressar o que pensamos, dialogar com o nosso público de uma maneira assim direta e com muita verdade, né? Eu só sei falar se for para falar assim, com franqueza. Não gosto muito de meias palavras, com muito respeito, mas com muita segurança no que a gente está falando. Então, tudo isso foi possível através desse evento. Então, eu quero agradecer, estarei sempre à disposição, né? Acho que a mensagem é essa mesmo. É um desabafo, sabe? Que realmente eu tive, no ano passado, por exemplo, uma participação no FLISBA, que foi uma festa literária Sul Bahia, criado pelo pessoal, um coletivo de autores que surgiram, esse coletivo, inclusive, de autores que entraram pelo projeto Bar dos Baianos, um conheceram o outro, e daí fizeram uma festa literária, uma coisa assim inovadora, porque não teve nenhum tipo de apoio, não foi uma festa literária como a da Caatinga, por exemplo, que já vem de uma estrutura, de um projeto já presencial, já tem um escopo, né, uma arrumação. A própria festa de Andaraí, agora que eu participei recentemente, com a festa da prefeitura. Não, a FLISBA, ela tem assim algo muito especial com ela. Eu espero que aconteça mais FLISBAs na Bahia, né? São festas literárias organizadas, pensadas e executadas por autores, professores, e fizeram. Então, é interessante, essa pandemia também permitiu que esse boom das novas tecnologias, né, a gente ter que se adaptar a essas lives, essas novas formas de comunicação, permitiu que o autor, né, juntando com outros autores, promovam, né, suas festas literárias. E quem sabe, Marcel, a gente, como editor, também não promova uma festa literária de editores baianos? Verdade, verdade. Uma festa, a gente tem que promover coisas. Eu estou aqui aberto ao diálogo com qualquer editor. Todos nós somos amigos, todos nós somos parceiros e estamos buscando os mesmos objetivos. Eu aqui, representando a Cogito, estou aberto ao diálogo,
seja numa condição assim de linha de frente, junto com alguns, seja também numa condição de só chegar para acrescentar, mas eu estou aberto para que a gente crie esse coletivo. Se vai ser um consórcio de editores, se vai ser uma associação, se vai ser só um coletivo, não importa. O importante é que a gente comece a se organizar. E eu acho que essa festa literária da Caatinga acabou fazendo com que a gente se aproximasse aí para pensar junto. De novo, né? De novo, porque a Flisba juntou a gente também, né? Juntou. É verdade. E naquele momento a Flisba foi complicado para mim, porque eu estava sem internet, estava com dados móveis, foi um inferno aquilo ali. Mas... Morto. Foi ótimo. Fiquei morto de vergonha ali, rapaz. Foi difícil. Eu tive que resolver uma emergência, e aí depois eu lembrei, que a emergência me fez esquecer. Eu estava na rua, aí eu vou usar os dados móveis, e aí foi aquele fiasco. Normal, é a pandemia trazendo essas... Então, hoje foi quase que uma... O que eu ia falar no Flisba, eu falei hoje. Então, eu também fico muito grato aí a Paulo, a Festa Literária da Caatinga. É muito bom bater esse papo com o Romualdo, Ivan. E eu vou deixar aqui uma provocação que eu acredito que a gente precisa ter ação, né? Romualdo conhece muitas pessoas, Ivan também. Tivemos aquela Festa Literária Flisba. Eu acho que poderíamos começar de agora a colocar alguns nomes desses eventos, alguns nomes representativos, para que a gente tenha uma reunião para tratar dessas mudanças, para tratar desses assuntos, se vai ser uma associação, o que a gente tem que fazer. Eu acho que não pode ficar só nas lives, né? Eu acredito que hoje foi eu, Romualdo e Ivan, mas poderia ter tido mais gente, né, para participar desse nosso bate-papo. E eu estou aberto também, né, para ajudar no que for possível. Eu tenho outra equipe minha, de outra empresa minha, que ele sabe da minha luta com a literatura, né? Hoje em dia, a tecnologia está um boom, né? Os investimentos são altos para a tecnologia. Bati um papo com o meu pessoal até depois daquela Flisba. Falei, olha, eu preciso de vocês para me ajudar em um projeto que eu cutuquei o pessoal e realmente a gente precisa fazer isso. E muitos da equipe se dispôs a me ajudar nisso, né? Então, eu estou aqui aberto a gente promover um novo encontro com essas pessoas que realmente queiram mudar isso. E estou aqui para contribuir no que precisar. Isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Vamos encerrando a transmissão aqui. Avante!